Olá, sejam bem-vindos a mais um Billcast. Mais um podcast e hoje nós estamos com uma convidada super especial, minha pastora, minha discipuladora. Gente, ela coordena toda a região aqui do Paraná e é um prazer, um privilégio. É a primeira vez que nós temos uma entrevistada e a nossa alegria é que é uma das fundadoras da Verdade que Liberta também. Conosco, Janete Luiza Brandalize, serva do Senhor Jesus, chamada por Ele para edificar a sua igreja por meio do ensino e da pregação da palavra. Casada há 40 anos com Marcos Antônio. 40 anos, hein, Jonas? Que é o grande amor da sua vida, mais de 3 filhos por vocação e paixão, sendo eles Jéssica, Giovanni, Patrícia e a avó do Daniel, Laís e Luísa. Sua família é a materialização do sonho de criança. Professora de música por quase 20 anos, largou a música quando foi chamada pelo Senhor ao ministério, em quem já serve por 36 anos. Graduada em teologia e autodidata em história da igreja, é uma das 5 mulheres que foi usada por Deus para fundar a Verdade que Liberta. Pastora por título e serva por função. Que prazer! Eu fiquei admirado, eu falei, Poli, 20 anos com música, como professora de música, eu fiquei assim muito feliz, né? Fiquei maravilhado. Eu já sabia, mas não sabia que era 20 anos. Pastor, é um privilégio para nós, é uma alegria, né? Uma das primeiras, a primeira nacional está com a gente na mesa. Eu sonho em ter todos os nacionais pregando aqui um dia, né? Eu vou convidando um por ano, eu vou trazendo um por um. E é um privilégio para nós. Meu olá para todos vocês, realmente um privilégio para mim, Bill, estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história. Quando a gente começa a falar, até numa apresentação, a gente começa a se reportar a tantas coisas, né? Que aconteceram lá atrás, que o Senhor fez e nosso coração se enche de alegria, porque é algo que Ele fez do começo ao fim e a gente entrou nessa história com Deus. Então, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite e me sinto honrada por participar. Que maravilha. Nós temos algumas perguntas bem interessantes. Pastora, conta para nós aquilo que mais marcou você na fundação da igreja, na fundação da Verdade que Liberta, lá no começo, em Matelândia. Você que nos assiste, nós temos uma história maravilhosa, você precisa conhecer a história da nossa igreja. Para você, o que mais marcou a sua vida, pastora, na fundação da igreja? Eu acredito que eu não usaria a palavra fundação da igreja, porque naquele momento nós nem sabíamos o que ia acontecer. Então foi em 88 e aquilo que mais me chama a atenção é a maneira como Deus nos chamou. A maneira como essas 5 mulheres foram chamadas pelo Senhor, uma sede que Ele colocou no nosso coração, como se nada mais importasse. A gente queria conhecer a verdade e a gente já estava buscando na igreja que a gente pertencia, a gente fazia várias vezes durante a semana, nós estávamos lá nos colocando de jejum e buscando, e a oração de uma das 5, e que depois foi passando para ser a nossa oração também Senhor, mostra-nos a verdade. A gente olhava para a palavra, todas já tinham uma certa familiaridade com a Bíblia, a gente já lia, mas parecia que tinha algo. Então, o que mais me chama a atenção é essa sede que só pode ter vindo de Deus, porque de repente o nosso coração tinha tanta sede, tanto desejo de conhecer a verdade. Eu acho que quem não está na verdade nem sabe que não está na verdade. Mas era essa a oração. Então, o que me chama a atenção é isso. Acho que do começo ao fim, Deus fez algo. Deus colocou um grito no nosso coração, um anseio, uma sede, mostra-nos a verdade. E essa foi a nossa oração e a maneira como a Bíblia foi sendo descortinada aos nossos olhos, porque até então nós tínhamos um papel na nossa mão, um estudo bíblico, mas ninguém ali conosco nos falando. Então, a maneira como a palavra foi descortinada diante dos nossos olhos me chama demais a atenção. Eu vejo assim Deus de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Que bênção. Hoje mesmo, conversando com a minha esposa,
A gente no almoço, eu contei para ela um testemunho de um dentista aqui da cidade, que ele estava num boteco, e ele passou na frente da igreja e resolveu entrar, e está com a gente até hoje. Hoje ele estava aqui no curso Você na Verdade. Aí um outro dentista foi atender, aí eu estou indo na verdade? Não, também estou indo na verdade. Aí eu falei, Poli, o maior evangelista da igreja não é fulano nem Beltrano, é o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo, né, que fez essa obra, pelo que eu noto, né, na vida de vocês, no começo, se revelando, mostrando a verdade. E domingo eu falei que só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos, né? Eu tenho a minha versão, só os tolos não aprendem com o Espírito Santo. Pastora... Mas entendeu aí por que eu falei, o que chamou a atenção no início? Porque até então era 88, a igreja foi organizada em 93, a gente nem sabia no que ia dar. 5 anos depois. 5 anos depois. Todo um processo, né? E qual foi, qual a maior ou mais relevante experiência que você teve com o Espírito Santo? Essa pergunta, eu estava vendo um material essa semana do Daniel, ele fez liderança para os dias de hoje lá em São Paulo, uma reunião de pastores, e eu comprei online um pacote, e ele falou algo engraçado, interessante. Ele falou que ele pergunta para outro qual a sua experiência com o Espírito Santo, e eles sempre se reportam a uma palavra do culto, a um podcast, a algo que assistiu, mas nenhum deles aquilo que está vivendo. Ou seja, as pessoas elas vivem a experiência dos outros, e é algo que a gente fala muito aqui. Domingo eu preguei sobre o Espírito Santo e foi algo muito forte. Na sua vida, no seu ministério, qual a experiência que mais marcou? Que você olha assim e... Ai, como foi bom aquilo. Como aquilo me deu vida, me abriu os olhos. Essa experiência que é inesquecível. Olha, tem tantas, né? Tantas que a gente está vivendo e que já viveu. Mas se eu tiver que destacar uma, eu tenho que falar do único momento em que eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo. Nunca mais aconteceu. Então, no início, muitas pessoas se convertiam através da palavra, o ensino bíblico que a gente passava, e aí, durante a semana, a gente tinha a nossa reunião, onde nós cantávamos, adorávamos a Deus e compartilhávamos a palavra. Mas, no início, ninguém se destacou no nosso meio. Então, era meio assim, a gente cantava, eu até tocava violão na época, e cantava o louvor aí, e depois, alguém que tivesse a palavra, dava a palavra naquele dia. Mas aconteceu de que tinha um momento que outras pessoas de fora começaram a vir nesse grupo, e na hora da palavra eles tomavam a palavra, e meio que não era a Bíblia o que a gente queria. Então começamos a querer organizar isso. Especificamente naquele dia, olha como Deus é misericordioso e como Ele é maravilhoso. Especialmente naquele dia eu entrei na cozinha lá da casa dos meus primos, onde era a igreja se reunia, e eu falei, quem vai trazer a palavra hoje? Daí um disse, eu não, outro não, outro não. Eu falei, olha, está na hora da gente começar a se organizar, porque chega na hora e não tem ninguém, de repente outras pessoas vêm e começam a falar e acaba não sendo aquilo, né, que a gente sente que deveria ser. E eu falei assim, eu estou indo lá para fora, eu vou começar o louvor e vocês se viram quem é que vai dar a palavra. Entre os que estavam ali, né? Mas, assim, os do início. E foi tão engraçado que eu sentei, peguei o violão e eu comecei a cantar aquela música. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. E, assim, era um grito do coração. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. E naquela hora, cantando, tocando, eu ouvi desse lado, assim, ó. Prega sobre João capítulo 6. Aí eu comecei a chorar e comecei a cantar ainda mais, né? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. O que veio na minha cabeça? João capítulo 6 é o discurso do pão da vida. Eu já sabia, porque já lia a Bíblia, sabia do discurso do pão da vida. Mas o que é para pregar lá, né? Tem 60 e tantos versículos aquele capítulo. Enfim, me entreguei para o Senhor, o resto assim foi só no choro, foi ali, né? E nunca mais ouvi dessa maneira, mas não foi só a experiência de ter ouvido. O que se seguiu, que foi importante. Quando acabou o louvor, eu pedi para todo mundo abrir João 6, fui falando e ensinei
compartilhei com todos o que significa a ceia. Totalmente diferente do que a gente tinha entendimento até então. Até hoje, o entendimento que eu tenho da ceia, eu digo que foi aprendido pelo próprio Espírito Santo no momento que estava passando, que é aquilo que Jesus disse assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Como eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o que era a ceia? Era feita em memória, mas o alimentar-se de Jesus não era o alimentar-se daquele pão, mas o alimentar-se da palavra, daquilo que Ele é. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É a palavra que nos alimenta, que nos deixa cheios. Então, foi uma experiência, digamos assim, espetacular, porque tem as experiências sobrenaturais, que tudo aquilo que não é natural e que o Espírito Santo dá testemunho interior, nós ouvimos através de um culto, de uma palavra, de uma conversa, o Espírito Santo pode falar, mas aquela foi uma experiência única, nunca mais se repetiu de eu ouvir, eu digo sempre que foi desse lado, porque foi desse lado, prega sobre João capítulo 6, então, para mim, absolutamente marcante. Que legal. Eu não lembro de ter ouvido um culto de ceia sobre João 6, mas me deu uma ideia, né? Já vou deixar anotado essa, pastora. O que eu aprendo com ela, vocês não têm ideia. Gente, antes de ser discipulado pela pastora Janete, eu era discipulado pelo pastor Nini. Quando eu falo de discipulado, eu falo de mesa, né? Então, lá em Santa Catarina e agora no Paraná. E foi os dois lugares que foi divisor de águas para mim, né? Foi o nosso pastoreio, tanto lá como aqui. Enriquecedor. Pastora, qual é a sua leitura da igreja brasileira hoje? Porque a gente está num cenário, né, eu ouço bastante pregadores falar que favorável financeiramente, também ouço as pessoas falarem sobre a expansão do evangelho, mas sobre o nível raso das pessoas. A gente vê tantas crises e tantos escândalos de pastores cansados e por aí vai, a propagação do evangelho em massa, mas a gente, né, tem um lado bom, tem um lado ruim. Qual a sua leitura como uma estudiosa, como uma fundadora de igreja, como alguém que cuida de pastores, da igreja brasileira e da verdade que liberta? Em que fase nós estamos na sua concepção? Bom, nós encontramos aquilo que nós procurarmos. Então, a igreja brasileira, na minha interpretação de como que está, eu acho que nunca esteve tão bem. Mas tem de tudo. Tem de tudo. Tem igrejas buscando o avivamento, experimentando o poder de Deus. Tem igrejas experimentando um grande derramar do Espírito. Tem igrejas se voltando intensamente de novo para a raiz da palavra. Tem igrejas buscando a essência do Evangelho, buscando a essência do que é realmente servir a Deus. Tem crentes sem noção, como a Baby Consuelo. Tem igrejas sem noção. Tem igrejas quentes, fervorosas. Tem igrejas mornas. Eu acredito que, infelizmente, deve ter igrejas até morrendo. Tem de tudo. Tem a doutrina sendo buscada, a essência do Evangelho, mas tem tanto evangelho estranho, tem tanto fogo estranho, tem tanto vocabulário estranho, tem tantas boas intenções, pastores dando a vida. Hoje nós olhamos, nós somos cheios de referência. Nós podemos aqui, não dá para contar nos dedos, porque a gente citaria nomes e nomes e nomes, só do que eu e você nos lembraríamos de pessoas que a gente olha e vê referência de servos de Deus, e não dá nem para enumerar tamanho ao número de servos que são realmente referência. Então, eu olho esse tipo de coisa, porque eu acho que durante todo o período da igreja sempre aconteceu de tudo. O Espírito Santo está preparando a noiva, então eu vejo que a igreja, definitivamente, não se fala mais em igreja dentro de quatro paredes. Então, a igreja que ainda não compreendeu que Deus não é Deus de igreja, Deus é o Rei do Universo. Ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus de todos. A ti virão todos
todos os homens, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então Deus não é um Deus de igreja. E eu vejo que nos nossos dias a igreja, uma boa parte, uma fatia da igreja está compreendendo isso. Então está saindo das quatro paredes, entendendo que ser crente, o ser um cristão não é lá dentro da igreja, não é nas programações da igreja, mas é um estilo de vida. Então, o evangelho sendo materializado na vida de pessoas comprometidas, cada um ocupando, talvez, compreendendo essa realidade de que eu sou um cristão na fila do banco, eu sou um cristão lá no meu trabalho, eu sou cristão lá na faculdade. E isso tem me empolgado, né? Então, quando a gente olha o número de jovens, né? Hoje, essa semana, escutando, né, a respeito do carnaval e a respeito que se nós fôssemos somar a quantidade de pessoas em retiros, em conferências no Brasil, nesses dias do carnaval, é praticamente certo que teria ultrapassado o número de pessoas que estavam comemorando o carnaval. Então isso é sensacional, eu consigo enxergar a igreja avançando. Apesar de todas as suas mazelas, apesar de tudo isso que nós comentamos, sempre tem de tudo, eu consigo ver o Espírito Santo movendo e chamando a igreja para essa santificação, para essa realidade de ser um cristão o tempo todo, 24/7, realmente tomando seu lugar na sociedade, pessoas brilhando no meio da escuridão. Então isso me empolga. Em termos de verdade que liberta, eu acho que nós estamos, a nossa liderança, mais voltados do que nunca a esse primeiro amor do Senhor, a essência da palavra, sabe? No meio de muitos movimentos, tem muita coisa que dá certo, mas nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo aqui é direção do Espírito Santo para outra igreja. E nós estamos inseridos num mundo de muita comparação, muita coisa acontecendo. Então eu vejo Deus movendo assim para a essência, sabe? O coração da nossa liderança nós não somos pragmáticos, não é aquilo que funciona, Senhor, o que tu tens. Nós queremos permanecer nessa essência. A gente sempre fala, você convive comigo há anos e conviveu com o pastor Nini no pastoreio lá, eu acho que é a mesma fala, que nós queremos terminar a nossa corrida com brilho nos olhos de amor por Jesus, paixão pela palavra, aprendendo a palavra, não importa quantos sejam os anos da nossa vida aqui nessa terra, nós queremos terminar assim. E o grande anseio nosso da liderança é que isso seja multiplicado para os nossos pastores, essa essência. Eu enxergo isso nesse momento. Lindo demais, né? Em saber que Paulo, em uma das suas últimas cartas, olha, traz o livro, traz o pergaminho. Então ele termina a vida lendo e buscando a palavra. É o que a gente vê realmente na vida da liderança nacional. Hoje mesmo, aqui no Você na Verdade, eu mencionei a ideia de que, gente, a igreja é linda, eu amo estar aqui, ela é leve, mas a igreja é minha casa. Aquela ali eu não abro mão, aquela ali é a mais difícil para mim. Porque 3 filhos, né, cada um numa fase, a esposa, então esse é o meu discurso aqui, né? Porque realmente, para mim, eu não sinto a igreja pesada, eu acho ela leve, mas a maior morte para mim é dentro de casa, né? E quando eu olho para isso, eu olho para a igreja brasileira, aí entra a comparação, querer crescer e redes sociais. Aí entra a verdade que liberta o discurso de vocês. Vamos para a essência, vamos para a palavra, vamos fazer o que tem que ser feito, nem tudo que dá certo é certo. Então vamos, eu lembro das falas do pastor Nini, né? Nem muito para lá, nem muito para cá, vamos deixar o pneu no trilho. Aquilo ali, para mim, foi ótimo, né? Porque eu sou muito extremo. Então, quando eu estou indo muito para o extremo ou para o outro, vem a vozinha do Espírito Santo com a do Nini misturado. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Amém, Senhor. Que maravilha. Gente, temos mais algumas perguntinhas e estamos caminhando aí para o último bloco. Pastora, como é para você
ou melhor, que conselho você daria para quem quer abrir um ministério? Um tempo atrás um jovem me procurou, ele abriu um ministério aqui na cidade. Ele era um jovem, devia ter seus 30 anos, boné de aba reta, camisa regata. E ele, pastor, como é que eu faço? A gente tinha 40 pessoas na época. Daí eu falei assim, olha, eu não tenho a fórmula. Eu amo a igreja, mas eu amo a minha família mais. E eu vou ensinando a palavra. Daí dei alguns livros para ele ler. Lê isso aqui, lê isso aqui. E eu falei para ele, leia e aprenda a se relacionar. Foi o meu conselho, aprenda a se relacionar com as pessoas. Eu sei que ele abriu a igreja, quebrou a igreja, fundou, roubaram, foi embora, e uma tristeza na cidade, né? E tem muitas pessoas que acham que é só abrir a igreja, acham que é só colocar uma placa, acham que é só sair. Hoje, né, olhando para a verdade que liberta, aqui em Francisco Beltrão, eu vejo que é Deus, eu vejo claramente que nada é nós. Eu tenho claro essa visão para mim, sabe? Eu olho assim, gente, eu sou sem graça, sem noção, exagerado, eu sou extremo demais. Então eu vejo muito o Espírito Santo. Mas você, pastora, você Marechal, Céu Azul, né? Tem algumas igrejas que você ajudou e estava ali na sua que ajudou a fundar, né? Então a pastora tem uma vasta experiência. Eu estou na minha primeira experiência. Pastora, para você, que conselho você daria para quem quer abrir um ministério, né? Vamos supor que Deus falou, né? Deus falou para mim abrir uma igreja. O que eu faço? Que conselho você daria para nós? Eu vou voltar lá na minha primeira fala, quando você falou como fundadora da igreja, e eu falei assim, não considero essa palavra apropriada, porque Deus chamou e a gente vai fazendo. Meu conselho bem prático, vai ouvindo o Espírito Santo. Tenha convicção do que Ele está falando. Primeiro, que nós precisamos também ter um consenso, coisas dessa natureza, porque o coração do homem é enganoso, é muito enganoso. A Bíblia mesmo diz. Então, nem sempre essa palavra que a pessoa ouve, Deus está me dizendo para fundar um ministério, para começar uma igreja, precisa ser provada essa palavra. Como biblicamente, José ia ser uma alta posição no governo, mas espera aí, tinha um processo. Davi foi ungido rei, mas até ele ser rei sobre Israel e depois ser rei sobre Judá, né, de Hebron ali, aliás, o contrário, né, de em Hebron, primeiro de Judá, depois de todo Israel, houve um processo. Então, o que eu diria? Seja humilde. Ouça a Deus, ouça os seus líderes, enquanto você está debaixo dos líderes. Precisa haver um alinhamento de faróis, principalmente se a pessoa é muito jovem. Eu acredito que Deus tenha fim de ciclos na nossa vida, início de outros ciclos. Graças a Deus, Deus acaba o tempo, às vezes, num determinado lugar, Deus tem algo novo. Eu acredito nisso. Mas a nossa experiência, por exemplo, nós fomos indo, nós nunca imaginamos que ia virar uma igreja. Não fazia parte da nossa cabeça que estava surgindo uma denominação. Isso é como te falei. Em 88, nós tivemos a nossa experiência de conversão. Em 93, a igreja foi organizada. 5 anos depois, aquilo foi orgânico. Nós saímos para falar do evangelho e a gente até dizia, olha, agora que você encontrou Jesus, procura uma igreja. E a gente estava ali no grupo porque quando a gente ia procurar uma igreja, parece que uns iam para um lado, outros para o outro. A gente não sentia que era. Tanto que nós fomos numa autoridade, num pastor da Assembleia de Deus na nossa cidade. E nós falamos, mas olha, nós estamos nessa situação, o que é para fazer? E ele falou, por palavra de Deus, ele disse... Deus me mostrou que Ele tem um trabalho com vocês e vocês vão fazer um grande rebuliço assim na cidade, entende? Então, para continuar assim, então nós
tínhamos todos pares, mas nós nos submetemos ali a uma autoridade espiritual de uma igreja, uma pessoa que a gente confiava e que entendia como um servo de Deus para receber uma palavra. Então nunca foi intenção. Eu acho que precisa seguir a orientação do Espírito Santo. E muitas vezes a gente falava: Deus, como é que nós estamos fazendo isso? Senhor, né? Por que as pessoas não vão para as suas igrejas? Está aumentando o número de povo que fica com a gente? O que é para fazer com isso? E Deus nos deu uma palavra que nos sustenta até hoje. Ele diz assim: vão que eu calço vocês pelo caminho. Essa foi uma palavra. Até hoje Deus está nos calçando, porque até hoje nós temos novos desafios. Você sabe fazer igreja, Bill? Eu não sei. Quem é que sabe? Até hoje nós estamos assim. Deus nos dá um desafio, tem aquela palavra: vão que eu calço vocês no caminho. Eu recebo um desafio: vão que eu te calço no caminho. Então essas palavras nos sustentam. Meu conselho é isso: seja humilde, alinhe os faróis, tenha certeza que é Deus que está falando e se mova no que o Espírito está falando, né? Ouvindo também as pessoas de confiança, porque se não tiver ninguém de confiança para você ouvir a Deus, não é de confiança nem o que você está ouvindo. Você não conseguiu se colocar debaixo de ninguém que ouve a Deus. Então esse é meu conselho. Legal, maravilha, maravilha, que benção. É triste, né? Quando não há uma direção, né, do Espírito Santo. A gente vê isso, infelizmente, muito forte aqui na nossa cidade, né? Ministérios abrindo e fechando, abrindo, mas, né, há muitos, né, que estão perseverando e a igreja está crescendo. Pastora, como é para você discipular tantos pastores diferentes, dons diferentes, temperamentos diferentes, né? Tem o Pedro, tem o Tiago, tem o João, tem essa turma toda, né? Tem o Zelote, né? Uma hora aparece, tá? Tem que cuidar quem coloca a mão no prato, né? E qual é o seu maior desafio dentro desse tema? Como é para você, né? Que nos discipula, nos pastoreia, e qual é o maior desafio para você como coordenadora da nossa região? Bom, eu começo dizendo que é um privilégio sem precedentes, né? Porque no final do nosso pastoreio ano passado, eu estava assim, eu estava com lágrimas nos olhos, eu estava com dor aqui, né, de tanto sorrir, porque eu pedi que cada um de vocês, né, cada pastor, trouxesse aquilo que Deus tinha ensinado durante o ano, né? E o nosso encerramento do pastoreio foi assim, um compartilhar, né, da riqueza do corpo. E eu terminei de ouvir tudo aquilo e eu disse: meu Deus, que alegria! O povo pastoreado por esses pastores está muito bem servido, porque eu consegui entender o coração de cada um. Então, eu me sinto muito privilegiada, até porque Paulo, né, fala para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: o que você me ouviu diante dessas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transferir a outros, que por sua vez a outros e a outras. Então, quando eu vejo tudo isso, eu digo: meu Deus, né? Essas sementes nasceram, a gente percebe o DNA, a gente percebe esse amor por Jesus, esse primeiro agradar a Deus, não é buscar o interesse próprio. Então, sinto uma grande alegria, sou muito realizada com isso. Eu digo que vocês são a coroa do meu ministério, né? Os pastores têm nos alegrado muito. O desafio, eu diria assim, antes de ser desafiador, é compreender os dons. Eu acho que é tão lindo, porque Deus deu dons à igreja, uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, e todo esse conjunto de dons visa aperfeiçoar os santos para que esses façam a obra do ministério. Então, é muito lindo, apesar de eu ter um chamado de um desses 5 dons, né? Talvez um ou outro ali junto, mas um mais forte, eu não me atenho ao meu dom. Eu consigo perceber a riqueza de cada chamado. E isso era maravilhoso no início da igreja. Nós tínhamos tudo aí. Nós tínhamos o ministério profético, não o profetizar, mas o profeta, aquele que ouvia a Deus mesmo. O evangelista, pastor Luiz. Como falar do início da igreja sem mencionar o pastor Luiz, a pastora Marlene, já jubilaram, mas que incrível, que fantástico, não tem nada a ver o meu dom com o dom do pastor Luiz, com o dom da pastora Marlene, 3 assim, mas era a riqueza do corpo, meu Deus,
Deus, a multidão que veio pela pastora Marlene, as curas, os milagres que aconteceram por mão delas, libertações. O pastor Luiz não tinha lugar que ele não entrava. Eu e ele trabalhávamos juntos, porque ele ia antes, falava de Jesus e eu chegava com o estudo bíblico, eu e o Marcos. Então, assim, hoje entender isso e olhar cada igreja e dizer, olha o dom daquele pastor, olha, ele está sendo forte aqui. E também nós temos falado disso, os nossos pastores têm entendido que por mais que ele tenha um dom, a igreja precisa dos outros, né? Talvez por isso eu esteja aqui hoje. Talvez por isso que você tem o desejo de convidar outros, porque é a riqueza do corpo. O grande desafio somos nós mesmos. Somos nós mesmos, diferenças de visão, de cosmovisão, de formação, as nossas próprias mazelas que Deus ainda está tratando, o nosso jeito de ser, né? Você falou, sou extremo, preciso sempre de alguém, né, me ajudando. Eu sou uma pessoa altamente dependente que os outros me ajudem, não é dependente no sentido de dependência, mas eu entendo que eu sou abençoada com pessoas que pensam diferente. Eu procuro me cercar, né? Pastor Nini é um que me alinha, então eu ouço aqueles que estão embaixo, mas o nosso jeito de se expressar, o nosso jeito de falar, a nossa cosmovisão, as nossas mazelas, eu acho que elas acabam querendo entrar e minar essa unidade de comunhão. Mas eu tenho falado, eu tenho ensinado sobre isso e a minha experiência de vida, eu quero ouvir o coração. Importa conhecer o teu coração, porque se eu entender o teu coração, as tuas palavras, elas não vão soar tão forte, né? Como a linguagem é pouco, a nossa linguagem verbal é pouca, e eu quero entender não apenas a nossa linguagem corporal, a linguagem da fala, mas o coração. Qual é o teu sentimento? Qual é o teu caráter? Entende? Então, quando a gente olha o caráter de cada um, a intenção de cada um, a gente vê, uau, oh Jesus, você ama o outro, se me ama com todas as minhas mazelas, você ama o outro, estamos em construção. Então, eu acho que quando a gente consegue enxergar e ir além da fala ou do jeito de cada um, a gente consegue receber a riqueza do corpo, e eu tenho buscado muito isso. Incrível, né? O que me parece legal, eu estou vendo a tua verbalização, eu estou vendo a tua expressão, eu sei até o tom da tua voz, mas eu preciso ver o que está lá dentro, né? Porque a gente sabe ser performáticos, né? o homem do hoje, né? De hoje, ele aprendeu a usar de performance e artimanhas. É verdade, né? Isso é incrível. Gente, tem mais 2 perguntinhas e a gente conclui. Pastora, um sonho de vida, um sonho que você visualiza, qual a foto do futuro na sua perspectiva para a igreja? E o que você tem planejado aí para os seus próximos anos? Eu vou te falar, eu quero chegar nos meus 60, tomando chimarrão naquelas cadeirinhas que só aqui no Paraná tem, vendo a aurora boreal. É um sonho que eu tenho, né? Ter um ano sabático, né? Ô, Jesus amado. Mas, Paraná e Irlanda, a aurora boreal é longe, né? Longe. É longe. As duas coisas. Mas para você, qual é o seu sonho de vida e qual é o seu sonho para a igreja? Meu sonho de vida é muito claro, eu já escrevi essa declaração, né, há muitos anos atrás. O meu sonho é que a minha família seja uma expressão do reino de Deus. Que qualquer pessoa que entrar em contato conosco, com a nossa família, consiga experimentar um pouquinho do reino. É ousada, né? Mas é essa a foto do futuro que eu tenho, é isso que eu busco, é para lá que a gente está caminhando. É que todos os meus filhos, genros, nora, netos vivam para a glória de Deus. Que a nossa casa viva para a glória de Deus. Isso é um sonho definido, escrito, já colocado diante do Senhor. É isso que eu proclamo, é isso que eu enxergo, é isso que eu creio que eu verei. Eles vivendo a vida deles, é o chamado que Deus tem para cada um deles, mas vivendo para a glória de Deus. Para a igreja, o que é a foto do futuro? Também está escrito lá, muito tempo atrás eu busquei isso, é uma igreja forte, uma igreja que conhece a Deus, mas para conhecer a Deus a gente precisa conhecer a Bíblia. Mas tem gente que conhece a Bíblia e não conhece Deus,
É engraçado, mas é assim, porque a letra só, ela é uma letra, mas Deus, o espírito da letra. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Uma igreja que seja forte na palavra. Nós somos a verdade. A verdade é a palavra, a verdade não somos nós, a verdade é a palavra é Jesus. Então, uma igreja que seja forte, que conhece o seu Deus e por causa disso faça proezas. Uma igreja que faça diferença no lugar onde ela está plantada, por pessoas que conheçam a Deus, que tenham uma experiência com Deus. Não é que tenham tido uma experiência na sua conversão, mas que vivam de experiência em experiência. Amanhã eu vou falar um pouquinho com os líderes sobre isso, sobre essas experiências que nos dão autoridade e que, na verdade, as pessoas entrando em contato com o povo da verdade que liberta conheçam Deus, né? Uma extensão do sonho para a minha família. E eu quero envelhecer produzindo frutos, né? Declaro esse versículo sobre minha vida. Na minha velhice darei frutos, talvez escrevendo livros, não sei. Acabei aí de corrigir agora, está indo para a gráfica, né? Todo o estudo panorâmico histórico do Novo Testamento, a gente já tinha lá alguns anos. Então, é isso que eu espero, né? Produzir frutos, viver produzindo frutos até o último dia da minha vida e com essa alegria de servir o Senhor, o amado da minha alma. Que benção. Gente, essa mulher é incrível, tá? Olha, eu já falei e vou repetir, né? Aqui eu acho que eu nunca falei. Depois do Silas Malafaia, não, esse Silas Malafaia, né? Ele também anda meio brabo aí, né? Ainda bem que ele anda brabo, alguém tem que andar brabo com essa política. Mas depois dele, pastora, eu tenho prazer em ouvir você recitar os versículos bíblicos. Quando você começa, é um salmo. Eu não sei nenhum texto do que você cita, né? Mas eu sei que é Bíblia e eu fico assim, meu Deus, que coisa linda. Não só a senhora, né? Todo pregador que começa a citar, e o Silas Malafaia é uma referência, né, nacional, como o Hernandes, o Nicodemos, eu fico maravilhado. Eu fico assim, Senhor, por que eu não consigo? Eu decorei o Salmo 139 e já esqueci. Decorei um mês, né? Naquela época que você pediu para nós, lembra que tinha uma liçãozinha no pastoreio? Ai, Jesus. Pastor, uma indicação de livros que mudaram a sua vida. No mínimo uns 2, 3. A Bíblia, obviamente, não poderia deixar de mencionar. Os outros livros, eu gostaria que você que ouvisse, entendesse que em cada momento a gente está vivendo um momento específico da vida. Então, não significa que aquele livro ele seja uma literatura que vai mudar a vida de todo mundo, mas num determinado momento da vida, aquele livro foi a resposta de Deus. Eu tenho vários. Eu tenho Combatendo o Bom Combate da Fé, do Kenneth Hagin. Eu resumiria toda a obra de Kenneth Hagin, são mais de 20 livros, eu li todos, eu fui muito edificada, porque ele é um exemplo de fé, não é? Tremendo, de pegar a Bíblia, de crer naquilo que está escrito e de declarar aquilo até ver-se materializado. E que toda a batalha da nossa vida é uma batalha de fé. Eu compreendi o título, Combatendo o Bom Combate da Fé. Qual combate? É combate contra o inimigo, contra isso, contra aquilo. Não, nós temos um combate, é a fé, porque se nós guardarmos a fé, nós vencemos o inimigo, nós permaneceremos produzindo frutos, nós levaremos a nossa família ao Senhor. Então, Combatendo o Bom Combate da Fé. Um segundo livro que foi um divisor de águas na minha vida é A Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Eu acho que foi assim algo que naquele momento precisava. As pessoas que são fortes, têm um temperamento forte, têm uma liderança, elas tendem a ter dificuldade de se sujeitar também. E eu me encaixo dentro desse temperamento, me encaixo dentro dessa dificuldade. E quando eu compreendi a bênção da autoridade espiritual, quando eu compreendi que cada parte, nós somos um corpo, e o olho tem autoridade quando se trata de enxergar, mas o ouvido tem autoridade quando se trata de ouvir, e a mão tem autoridade quando se trata de pegar alguma coisa. Então isso juntou com o ministério quíntuplo, com os dons então é uma coisa assim que vai construindo, né? Também dessa linha do Watchman Nee, a liberação do espírito, que fala sobre o processo de quebrantamento. Foi
Tremendo, maravilhoso. Dos mais recentes, eu poderia citar vários deles, vou me ater ao Experimento Impossível do Bill Johnson, que são conceitos muito simples e que eu me senti Deus dizendo assim, volta lá onde vocês começaram. Não tinha nada de novo aí, mas eram experiências que nós tínhamos deixado de lado. E eu voltei à essência do que Deus tinha dado. Então foi um marco, eu li mais que 5 vezes no pastoreio, você sabe quanto que eu falei desse livro. Enfim, é um livro que me marcou. E um outro que também não tem a ver com o título é O Dinheiro e a Alma Próspera, do Steven Silva, né, da Bethel, que também não era a questão do dinheiro, mas era a questão da alma próspera. Compreender como nós somos projetados para a grandeza. Como você mandou para nós em áudio. Isso. Como nós precisamos mudar a maneira como nós nos enxergamos. Ter uma alma próspera. O que é uma alma próspera? Nos enxergar como Deus nos enxerga. Qual é a verdade? Aquilo que Deus pensa sobre nós, o que Deus projetou sobre nós. O que eu posso, eu não posso? Aquilo que Deus diz que eu posso. Se Ele nos incumbe de alguma coisa, nós temos que nos ver capazes, porque não depende de nós, não vem de nós. Então foi assim, livros que realmente marcaram. Só título bom, né? Do Kennedy Reagan, eu lembro do Crescendo Espiritualmente. É dele, né? Dele. Muito bom. Os 3 tipos de homem: homem natural, Isso. o homem carnal e o homem espiritual. Até hoje eu me lembro, até a capa branquinha com os homenzinhos. Ixi, aquilo ali eu li. Quando eu me converti, era Caçadores e Descobridores, a Divina Revelação do Inferno. Que me apavorei quando eu li aquele livro. Meu Deus. Aí eu li esse aí do Kennedy Reagan, né? Isso há 20 anos atrás. Pastora, que privilégio ter você aqui com a gente. Eu me alegro, celebro esse momento. É um privilégio para nós da Verdade Igreja, o podcast, para você que vai estar aí nos acompanhando. Pastora, consideração final para a gente terminar? Sigamos amando o Senhor, amando a sua palavra, servindo a igreja, ser chamado a servir o Senhor e servir a igreja. Nós estamos trabalhando por algo que é eterno. Que privilégio ver pessoas sendo transformadas. Minha consideração final é: se divirta com isso. Enquanto nós estamos vivendo o ministério, vamos nos deleitar nisso. Não vamos cansar de olhar aquilo que Deus está fazendo, porque Deus sempre está fazendo. O inimigo também está fazendo. Sim. E aquilo que a gente procura, a gente acha. Sim. Mas Deus está fazendo, então nós nos concentrarmos nisso, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, colocar a nossa alegria na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, delícias perpetuamente. O Salmo 16 que fala: as divisas me caíram em lugares amenos, muito linda é a minha herança, que lindo o Senhor ter nos chamado. Minha consideração final é você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue, busque, procure. É algo uma decisão que você vai tomar, que não só mudará a sua vida enquanto você estiver vivendo seus dias aqui na terra, além de mudar a sua família, toda a sua perspectiva de vida, vai mudar toda a sua eternidade. E você que já conhece o Senhor, desfrute disso, desfrute da vida com Ele, viva cada dia com a consciência de que nós podemos cumprir o propósito do Senhor aqui e viver para a sua glória. A Ele a glória. Se os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia fala disso, a outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite, sem linguagens nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se ouve em toda parte, no mar, nas montanhas, na simplicidade, no beija-flor. A voz do Senhor se ouve em todo lugar. Se os céus declaram a glória de Deus, imagina eu e você. Precisamos viver para declarar a glória desse grande e amado Senhor que nos resgatou, nos salvou e agora nos convida para vivermos aqui nessa terra, servindo, amando e declarando o seu amor. Essa é a minha consideração final. Que maravilha. Sentiu?
Só um pouquinho do que a gente vive. Gente, que benção, que prazer ter você aqui com a gente nesse podcast. Que Deus te abençoe, te guarde e prospere a tua vida. Lembre-se, compartilha, gostou, comenta alguma coisa, chama a gente aí para conversar, trocar uma ideia. Deus abençoe, até a próxima.